Mas Deus disse: vai lá, Ananias, porque ele é um instrumento, ele é um vaso, que eu tenho escolhido ele para levar minha palavra diante das autoridades, diante dos tribunais. Ele vai chegar lá com a minha palavra e ele vai sofrer muito pela minha causa. Já o Espírito Santo tinha falado lá na conversão de Saulo. Talvez nós hoje, quando vamos nos direcionar a uma autoridade, pessoas importantes, talvez pegamos o melhor carro, arrumamos e nos colocamos a melhor roupa, e dessa maneira as autoridades não receberiam o Evangelho. Mas Deus tinha um caminho muito duro, muito difícil, que era o caminho que somente o Evangelho chegaria a essas grandes autoridades. Foi fazendo que Paulo, o apóstolo, fosse direcionado até Roma, aonde ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho, falar de Jesus a Félix, a Agripa e outras grandes autoridades. Claro que quando Deus fala que levaria ele ante essas altas autoridades, não lhe disse o caminho, mas o caminho somente seria esse. De outra maneira, essas autoridades não dariam ouvido a Paulo. Então eles ouviram a ponto que Agripa disse: por pouco me persuade a ser cristão. O pastor Ângelo vai nos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o versículo 16, ele vai estar lendo sobre a prisão do apóstolo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, como soldado que o guardava. O 30 e o 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele estava numa prisão, entre soldados, com a liberdade de falar de Jesus, falar de Deus. Quer dizer, uma permissão de Deus, um plano de Deus. Agora vocês observem, irmãos, aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, nós temos um versículo muito importante que Paulo escreve sobre as suas prisões. Todos os santos os saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. De dentro da prisão, ele escreveu 4 cartas. Escreveu essa carta aos Filipenses, ele mandou de dentro da prisão, desses 2 anos. A segunda carta foi a carta aos irmãos em Éfeso, a terceira carta aos irmãos em Colossos e a terceira carta a Filemon, que também morava na cidade de Colossos. Agora, quando ele está escrevendo essa carta aos irmãos em Filipe, ele está dizendo: todos saúdam a vocês, mas muito especialmente os saúdam os irmãos da casa de César. Esses irmãos da casa de César, diz a tradição e comentários e biografias do próprio apóstolo, que chegou um momento dentro do Império Romano que alcançou 9.000 soldados crentes que Jesus salvou mediante o ministério do apóstolo Paulo. Então esses 9.000 soldados, se formou uma igreja chamada os Irmãos da Casa de César. Claro que quando ele escreve não era 9.000, mas a história diz que mais tarde
eles se tornaram em 9.000 soldados crentes, que justamente quando a gente estuda a história da igreja e vê o crescimento da igreja dentro do império, foi por 3 caminhos. Primeiro, os soldados, porque esses soldados se transformaram em 9.000 crentes, e esses soldados eram movidos dentro do império, e aonde eles iam dentro do império, eles ganhavam outros para Jesus. Segundo, os escravos. Jesus salvou muitos escravos, e esses escravos eram vendidos, e aonde os escravos iam, evangelizavam e ganhavam almas. Terceiro, os comerciantes. Os comerciantes dentro do império tinham liberdade dentro dos países que o império mandava. Os comerciantes, os vendedores, crente, aonde eles chegavam, evangelizavam, e houve um crescimento da igreja, que a igreja perdeu até a sua biografia, a sua história. Então ali aparece 9.000 crentes, os irmãos da casa do céu. Agora vocês observem ali no capítulo 1, agora o versículo 14, 12, 13 e 14 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. São Paulo está dizendo: as minhas prisões contribuíram para o bem do Evangelho. Para nós parece tudo errado. E tem um provérbio que se usa muito, que Deus escreve direito por linhas que para nós é cheia de voltas. Isso quer dizer coisas erradas. Ali onde nos parece errado, ali há um plano de Deus para que o seu reino seja divulgado. E agora diz São Paulo: tudo que me veio foi para o proveito do Evangelho. Até a guarda pretoriana, que era a elite da guarda, era a guarda pretoriana. E essa guarda pretoriana, Paulo alcançou com o Evangelho. E a biografia, a história de Paulo nos diz que o soldado diário que mudava nessa guarda, ele evangelizava e ele ganhava para Jesus. Agora vocês observem que os irmãos lá em Filipe recobravam ânimo ao escutar, porque primeiramente estavam lamentando a prisão de Paulo, mas agora glorificavam a Deus e entendiam a Deus, que Deus estava fazendo as coisas certas, por caminhos que para eles estavam errados. Então, graças a Deus que este Evangelho, ele percorreu o mundo e alcançou nós lá no Brasil. Mas não foi um evangelho comum, um evangelho pela metade, um evangelho sem uma história, sem uma biografia. Este evangelho que nós recebemos e esse evangelho que hoje nós pregamos tem uma história que nós não podemos deixar cair ao chão. Hoje temos uma liberdade tão grande, e a gente imagina, se eles tivessem essa liberdade, será que eles não fariam muito mais do que nós fizemos? Com tudo que nós temos hoje. Então esses exemplos bíblicos, irmãos, para nós é uma lição e uma exortação. Nós servir a Deus muito mais e aproveitar a nossa liberdade. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Vamos pedir ao pastor Hélio orar por nós e nos abençoe.